Os cursos de engenharia portugueses vão passar a ser reconhecidos no Brasil. Um acordo assinado em setembro e que vai ser ratificado amanhã em Lisboa. Por isso mesmo está hoje na revista de imprensa Carlos Matias Ramos, bastonário da Ordem dos Engenheiros. Sr. Bastonário, muito bom dia. Bem-vindo à SIC Notícias. Bom, já vamos falar sobre seguramente este grande passo para a engenharia portuguesa. Para já vamos começar a olhar pelos jornais. Um dos temas chamado de primeira página do Público, que diz que as áreas que geram mais emprego têm falta de trabalhadores qualificados. Como é que olha para esta notícia e para esta tendência? Com perfeita naturalidade. A Ordem dos Engenheiros já há muito tempo que vem vindo a chamar para esta situação, que não é apenas portuguesa. É uma situação que está a afligir a Europa. E em Portugal verifica-se o seguinte: a atratividade para determinados cursos que se sabe à partida que não têm condições de empregabilidade. E continua-se a insistir nesse erro em detrimento das áreas relacionadas com engenharias, nomeadamente as áreas das tecnologias de informação e comunicação, portanto a área digital, que é uma área de grande apetência em termos de empregabilidade. Quase tem desemprego, a área do desemprego zero, não é? Não há desemprego, praticamente, antes pelo contrário. Na Europa identificou necessidades de 200 mil empregos nesta área até 2020. Ora, significa que a aposta tem que ser por aí. E um país como o nosso, em que tem que apostar nos recursos humanos porque não tem outros recursos, os outros, para além do sol, evidentemente, e do nosso mar, que atrai muita gente em termos de turismo, o que acontece é que a atratividade para os cursos está a basear-se em situações que não se compreendem e que têm a ver um pouco com o problema da matemática e da física como fatores desmobilizadores de alunos para as áreas das ciências. A ideia de que a matemática ainda é um papão, não é? Das crianças desde pequenino de dramatizarem a aprendizagem da matemática. É preciso desmistificar essa ideia, não é? Digo eu. Eu falo por mim, a matemática foi das disciplinas mais interessantes e encantadoras que eu tive, porque desenvolve e estimula o raciocínio, cria algoritmos de pensamento muito estruturados. E a matemática é fundamental para a estrutura do próprio pensamento, acho eu. Até porque a aplicamos, não é? Todos os dias nas várias tarefas, e a física, nas várias tarefas e a física, que desempenhamos. porque não se pode perceber que haja intervenções em áreas de engenharia sem um conhecimento perfeito do que é a física, como é que é a resposta dos materiais, como é que é o comportamento de todas as estruturas, etc, etc, etc. E as áreas das engenharias, mesmo na área da saúde, por exemplo, assumiu um papel determinante. Se analisarmos aquilo que são os meios de diagnóstico, vê-se que lá está a engenharia e a tecnologia em permanência e foram determinantes para a evolução da capacidade de resposta da medicina às nossas mazelas, portanto, às nossas situações de deficiências de saúde ou antecipação de problemas. E, portanto, a engenharia deve ser e tem que ser, num país que se pretende desenvolvido, um ponto de atração de jovens, porque é através da ciência que se evolui no conhecimento e é através da ciência que conseguimos valor acrescentado em todas as intervenções que produzem os tais produtos que queremos vender. E de resto, o jornal O Público diz mesmo que Portugal é um dos 5 países onde há, de facto, mais dificuldade de encontrar esses recursos, os recursos, de facto, que as empresas necessitam. Qual é que é a alternativa? A alternativa é atuar, e nós temos-lo feito, a Ordem dos Engenheiros tem ido às escolas, fez um filme para crianças para mostrar a relevância que é a engenharia, num sentido, com o lema, já pensaste o que seria o mundo sem engenharia, e no sentido de criar condições para que áreas que muitas vezes são atrativas em jovens dos 14, 15 anos, indicar-lhes que não são essas áreas que eles devem seguir se querem garantir o gosto, porque cria-se gosto nessas matérias, se querem garantir um emprego estável, duradouro e onde se sintam felizes. E isso, de facto, é muito importante, encontrar um trabalho onde haja, de resto, muito prazer. Se eles vão para um curso por razões circunstanciais ou porque as exigências de entrada nesse curso não são matemática e física e, portanto, vão para esse curso com esse objetivo, com este propósito e com esta garantia de que assim não têm problemas, eles no futuro vão ter esses problemas.
Sim, porque ninguém pode, ou pode, mas seguramente será menos feliz quando desempenha uma tarefa todos os dias de que não Mesmo gosta, que esteja não é? preparado, é uma frustração se depois não tem um emprego na área para a qual eles gostariam de desenvolver a sua atividade, porque foi uma área onde se prepararam, teoricamente, no ensino superior. Muito bem. E isso leva-nos do público até ao jornal I, continuando a falar de ensino, mais concretamente do ensino superior, folheando o jornal até à página 13, peço que o faça, por favor, que diz que há aqui uma agência que quer revogar os cursos sem novos alunos. O que é que pensa disto? Eu acho que é uma atitude extremamente boa, porque a agência A3ES, que é a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, tem uma finalidade, que é uma função de reguladora do ensino superior. É para isso que ela foi criada. E se não, ela própria não indicar à sociedade o que é que se está a passar em determinados cursos em que o marketing, na divulgação desses mesmos cursos, é o fator que pode atrair jovens, mas que depois não têm emprego, ou que, efetivamente, é um curso que pretende apenas atrair jovens e que depois eles não vão para lá. Ora, a Agência da Avaliação e Acreditação do Ensino Superior tem uma responsabilidade acrescida, sendo o regulador, de exigir qualidade, rigor e exigência em todo o processo de garantia de que esses cursos estão ao serviço da sociedade e não ao serviço de interesses que não têm nada a ver com a sociedade. Muito bem, e fica então essa nota, até porque há cursos, de resto também, diz aqui um dos responsáveis desta agência, que há cursos que não justificam uma série de coisas. Dessa agência. É, exatamente, que não justifica, nomeadamente, o corpo docente de alguns cursos. Bom, e vamos aqui falar de alimentação. Há aqui mais alguns alertas que surgiram ontem através da Organização Mundial de Saúde. Diz que, afinal, que as carnes processadas, já se falava sobre isso, mas parece que a carne vermelha e os enchidos são perigosos para a saúde. Como é que reagiu a esta confirmação e a esta notícia? Reagiu necessariamente com preocupação de dupla natureza. Pelos industriais que apostaram nesta área alimentar, e outra com a população. Do ponto de vista de consumidor, do ponto de vista de consumidor. Portanto, do ponto de vista industrial, eu penso que notícias não podem ser dadas por forma que, de repente, que se cria a ideia na sociedade que aquilo é um desastre. Sim, porque cria alarmismo mesmo nas pessoas, não é? E essas indústrias que têm todo um percurso, toda uma história, o que é preciso é verificar se as condições de trabalho dessas indústrias são as mais adequadas. E em antecipação, prever o que é que se deve fazer para evitar que haja essa área do cancerígeno permanente associada aos enchidos e outros produtos das carnes. Até porque estamos a falar aqui de um consumo que seja muito frequente ou regular, não é? Eu sou um beirão, eu sou onde na minha juventude, no porco, por exemplo, só não se comiam as unhas, porque o resto era tudo aproveitado até ao limite, porque era o fator, e os enchidos fazem parte da gastronomia daquela região. Até na própria cozida à portuguesa, o que seria o cozida à portuguesa sem os enchidos, não é? Portanto, as notícias têm que ser dadas com algum cuidado, no sentido de evitar, foi essa a minha leitura, evitar alarmismos. E, fundamentalmente, é criar condições para que haja garantia para a população de que o controle de qualidade é controlado, é executado e, portanto, que a população tem, ao comer um determinado produto, o come com a garantia de que ele é seguro. Uhum. Muito bem, fica então essa nota. Vamos olhar outras notícias, nomeadamente a que marca a atualidade desta manhã. Ontem, na altura do encerramento do fecho dos jornais, a notícia ainda não era conhecida, mas temos aqui esta confirmação de que o ativista luso-angolano Luati Beirão abandonou o protesto da greve de fome. Eu pergunto-lhe como é que tem olhado para acompanhado toda esta situação e agora esta notícia de que este protesto terminou. Mesmo que a luta vá continuar. É evidente. A palavra é e deve ser, é uma arma, como dizia o cantor. E neste caso a greve foi uma arma. Foi uma arma que colocou... Com efeitos justificados, em sua opinião? Eu penso que, não havendo outros instrumentos, por vezes, quem acredita naquilo que está a fazer, utiliza aquilo que tem. E o que teve este cantor, que até tem uma formação, pelos vistos, em eletrotecnia, segundo eu percebi num texto que li no Expresso, e em gestão. Portanto, é uma pessoa com uma formação académica bastante adequada, bastante boa.
ele acredita naquilo que faz. E o que me impressionou muito na leitura do Expresso, penso que foi a carta da esposa. É uma carta de amor, uma carta que com certeza contribuiu para que ele terminasse esta situação que podia conduzir a um não retorno. E, portanto, esta notícia para mim é uma notícia extremamente interessante e agradável, porque, embora muitas vezes as armas são aquelas que se têm, a morte não é propriamente a melhor forma de encarar uma luta política. Quer dizer, e seguramente nessa carta da mulher de Lota Ribeirão falava precisamente da filha. Na filha e seguramente no conflito interior que um homem pode sentir entre lutar pelo amor à família e lutar por uma causa. Pois, exatamente isso. E aquela carta, com certeza, que lhe despertou a necessidade de uma reflexão e poderá eventualmente ter contribuído para que esta situação terminasse. Eu penso que ele atingiu os objetivos. Com certeza que a sociedade angolana ficou a pensar nas ideias que ele quis transmitir. Até porque foi uma notícia que correu o mundo e, portanto, vamos ver o impacto que terá. Falemos agora de um outro impacto, Sr. Bastonário, do acordo que vai ser ratificado amanhã, com esta notícia de que os engenheiros portugueses serão reconhecidos já no Brasil. Isto calculo que tenha sido um processo muito difícil até chegarem lá. É. E por isso mesmo é que me sinto mais feliz, porque efetivamente o que é fácil parece que não tem tanto valor. E este é o chamado termo de reciprocidade, que foi assinado numa primeira fase em Brasília, no dia 29 do mês passado. É um termo que ultrapassa uma dificuldade que existia muito grande, que era a necessidade do reconhecimento dos diplomas portugueses por universidades brasileiras, e este termo de reciprocidade ultrapassa essa situação. Porque basta uma declaração, não é bem, a declaração é uma declaração rigorosa que a Ordem dos Engenheiros passa aos seus membros, no sentido de lhe atribuir competências que estão constantes dessas mesmas declarações, e automaticamente o sistema Confeia-CREAS, Confeia é a entidade análoga, chamamos-lhe assim, que tem competências no Brasil para regular o exercício da profissão, e automaticamente, portanto, o sistema Confeia considera que aquele selo é um selo de garantia de qualidade e, portanto, o desempenho dos profissionais passa a ser automaticamente regulado pelo Confeia, com inscrição automática nesse sistema. Ou seja, é claramente uma vitória e um avanço também para os engenheiros portugueses que estão no Brasil, no exercício da sua profissão. Embora a situação não seja tão boa como há 2, 3 anos, em que efetivamente a atividade da engenharia era fortíssima no Brasil, tendo em conta o Campeonato do Mundo e outras iniciativas que estavam a ser desenvolvidas. E o termo reciprocidade significa também que um brasileiro portador de uma carteira e de um certificado oriundo desse sistema Confeia-CREA tem inscrição automática na nossa Associação Profissional. Exatamente, há essa reciprocidade. Portanto, que é importante sublinhar. É o termo de reciprocidade plena, e foi com base nisto que nós, Ordem dos Engenheiros, lutámos durante muito tempo para que isto se concretizasse na defesa da engenharia. Porque nós não queremos privilégios, queremos é que os nossos engenheiros, que são dos bons, eles possam desenvolver a sua atividade na plenitude e sem constrições. É o que se deseja, e parabéns por essa vitória conseguida e que vai ser ratificada amanhã nesse acordo. Muito obrigada, Sr. Bastonário, por ter estado connosco aqui na SIC Notícias. Um bom dia. Nós fazemos aqui uma curta pausa, voltamos às 11 com a atualização das notícias e também com a opinião pública. Até já.